Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Bionorte. Eu vou estar agora apresentando a minha proposta de tese de doutorado. Sou aluno do programa Bionorte pela Universidade Federal do Amapá. O meu título da minha proposta de tese é o uso de ferramentas matemáticas e computacionais no processo de otimização das condições de cultivo de microalgas, visando produção de biomassa e bioprodutos. Tá? Eu me chamo Hilton Prado de Castro Júnior. A minha linha de pesquisa ela está na área de bioprospecção e desenvolvimento de bioprocessos e bioprodutos. A sublinha planejamento de composto bioativo, bioinformática, química e bioquímica de produtos biologicamente ativos. A orientação deste projeto está sob a supervisão do professor Dr. Cleide Sobreno Rodrigues dos Santos, da Unifap, e a coorientação do projeto está sob a responsabilidade do professor Dr. Vitor Hugo Gomes Salles, do IFAP, e da professora doutora também Silvia Maria Faustino, da Unifap, certo? Falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Sou professor de informática há mais de 15 anos, né? Atuando aqui no Instituto Federal do Amapá. Minha formação é em graduação em Engenharia de Computação. Fiz meu mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará. E agora estou cursando o doutorado na área de biotecnologia aqui pelo programa da Bionorte. Vamos começar fazendo uma introdução no nosso tema, né? Porquê da pesquisa com microalgas, né? A crescente demanda por fontes de energia sustentável e produtos de alto valor agregado impulsiona o mercado por microalgas, né? As microalgas elas se destacam nesse sentido porque elas são organismos fotossintéticos altamente eficientes e com grande potencial, né, nas pesquisas com proteínas, carboidrato e um alto potencial de produção, principalmente de lipídios, né? E onde é que a gente pode aproveitar esse potencial, né? Na aplicação de biocombustíveis, alimentos, farmacêuticos. Mas qual é a grande dificuldade hoje, né, do cultivo da microalgas? A grande dificuldade no processo é em larga escala, né? Porque ela é difícil de cultivar em larga escala. Elas enfrentam diversos desafios técnicos, principalmente de viabilidade econômica. O cultivo aberto em larga escala, ela sofre muito com alterações ambientais, né? Parâmetros como, por exemplo, CO2, temperatura, luminosidade, a própria umidade. Isso aí afetam bastante na produção dessa microalga, né? Então isso aí envolve um sistema de cultivo altamente complexo devido à relação entre os parâmetros ambientais que precisa de uma modelagem específica, uma modelagem matemática específica para poder otimizar esse processo. Aí que vem a possibilidade de a gente utilizar algumas ferramentas para otimização desse cultivo, né? Como ferramentas estatísticas, como o DCCR, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, como a ANOVA, e principalmente a utilização de inteligência artificial para ajudar na otimização desse processo de cultivo dessa microalga, para que a gente possa ter bons resultados com alto poder de produção de lipídios, de proteínas ou de carboidrato ou de qualquer outra fonte que vier a ser produzida com a utilização dessas microalgas. Para vocês terem uma ideia, olha, mais de 26 milhões de reais já foram investidos pelo governo brasileiro em pesquisas sobre o tema, né, sobre a utilização de microalgas, o cultivo delas, né, devido a esse grande potencial que ela tem na produção de lipídios, de biomassa, de carboidratos, enfim. Para vocês terem uma ideia, para contextualizar aqui, ó, 1 hectare de microalga, de cultivo de microalga,
produz até 6 toneladas de óleo, enquanto a soja, que já é um cultivo bem amplo no Brasil inteiro, só consegue produzir cerca de 340 a 400 kg de óleo por hectare. Então, por aí vocês veem o grande potencial da utilização de microalgas para os combustíveis, né, renováveis, tá? Outro detalhe aqui, ó, o mercado de microalgas no exterior já movimentou 30,7 bilhões em 2023. Então, é um mercado que ele está em grande ascensão, é uma ótima oportunidade de crescimento, de expansão, certo? E também a gente tem, né, essa necessidade de maximizar a eficiência e reduzir os insumos energéticos. Hoje o Brasil passa, né, por essa questão de uma crise energética, a energia está cada vez mais cara. Então, a utilização dessa microalga para a produção de biocombustíveis ou até fonte de energia, ela é muito válida e o Brasil tem muito interesse nesse ramo de pesquisa. Então, diante de tudo isso, qual é a hipótese da pesquisa, né, que a gente quer pesquisar aqui no doutorado? Ferramentas matemáticas e computacionais podem otimizar significativamente as condições de cultivo de microalgas, maximizando a produção de biomassa e bioprodutos, superando os desafios atuais de produção em larga escala, porque hoje o grande desafio é esse, né? Como otimizar esse cultivo de microalgas para que ele possa ser viável economicamente, né? Já que ele sofre muitas intervenções pelos parâmetros ambientais e ainda é um custo muito alto, né? Hoje a gente cultiva microalgas em bioreatores, que é um custo altíssimo. Então, será que a aplicação de ferramentas computacionais e matemáticas a gente consegue otimizar o resultado do cultivo, né, dessa microalga? É possível isso? Então, esse é a hipótese de pesquisa da minha tese de doutorado. Qual o objetivo geral, né, da pesquisa? Né? Aplicar ferramentas matemáticas e computacionais para otimizar, né, as condições de cultivo de microalgas, visando aumentar a eficiência na produção de biomassa e bioprodutos com valor agregado. O objetivo geral da pesquisa é trabalhar principalmente essa questão da biomassa, né, para a produção de biodiesels. Mas pode ser que durante a pesquisa, devido à aplicação da inteligência artificial, a gente consiga otimizar parâmetros para a produção de outra substância, como pigmento, uma proteína, um carboidrato diferente. Pode surgir, é uma possibilidade. Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, otimizar as condições de cultivo de microalgas utilizando redes neurais artificiais e algoritmos genéticos, modelar o crescimento de diferentes cepas em diversos cenários experimentais, avaliar o impacto das condições de cultivo na produção de biomassa e compostos de interesse, implementar ferramentas computacionais para predição de parâmetros de processo e análise da eficiência energética e econômica do bioprocesso otimizado. Ou seja, além de otimizar, a gente quer que a nossa modelagem ela faça previsão, né, de condições ideais de cultivo. Isso aí vai facilitar muito a vida do produtor em larga escala, porque hoje a gente faz testes em larga escala, né? Sem testar em laboratório. Fazendo esse teste em laboratório, tendo essa predição de condições ideal, vai facilitar e muito a vida dos produtores e reduzir bastante também a questão financeira e econômica para a produção do lipídio, né, por meio da microalga. Em relação à metodologia do projeto, ela passa a princípio por 4 fases, né, bem definidas aqui. A primeira fase do cultivo das microalgas, onde nós vamos pegar as cepas já isoladas em laboratório e cultivá-las, né, para a gente poder gerar dados iniciais para a pesquisa. Depois nós vamos fazer uma otimização
utilizando uma técnica estatística DCCR, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, tá? Para tentar otimizar essa primeira otimização, né, do cultivo da microalga utilizando essa técnica em estatística. Dentro dessa otimização, depois nós vamos validar, né, essa otimização, cultivando novamente com o resultado da CCR para ver se a gente já consegue otimizar, primeiramente, numa primeira fase, né, o cultivo dessa microalga, para ver se, por exemplo, se aumenta a produção de lipídio de acordo com o resultado do DCCR. A terceira fase, a gente vai pegar esses dados do DCCR e otimizar utilizando, né, uma rede neural, para que a gente possa afinar e acurar cada vez mais o nosso resultado, né? A intenção é que a gente consiga bater acima de 90%, né, de assertividade com a rede neural, para que a gente possa ter um resultado muito satisfatório em relação a esse cultivo. E a última fase é a validação sobre a predição da rede neural, né? A rede neural vai nos dar uma previsão e uma combinação entre os fatores ambientais para que a gente possa fazer essa validação de laboratório, tá? Então essa fase de validação é a última do projeto, e é aí que nós vamos ter a certeza ou não de que o procedimento, né, de otimização utilizando ferramentas computacionais e estatísticas, se a gente vai conseguir, né, otimizar a produção, né, a princípio de biomassa ou lipídio, conforme a proposta inicial. Mas como falei, pode ser que a gente consiga otimizar também a produção de outros componentes que são de interesse da indústria e do mercado. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais, né, cada fase dessa metodologia, começando aqui pelo cultivo, né, das microalgas, das cepas de microalgas, tá? O projeto ele vai utilizar 5 espécies de microalgas, tá? São elas Chlorella vulgaris, Cnidesmium ecornis, Spirogyra sp, Artogyra platensis e Anabaena sp. Essas cepas elas são provenientes da coleção de algas do Laboratório de Cultivo de Algas da Universidade Federal do Amapá, cedida, né, pela minha co-orientadora, professora doutora Silvia Maria Faustino. A diversidade de espécies permitirá uma análise comparativa abrangente das condições ótimas, né, do cultivo para diferentes microalgas. Então aqui, por que foram escolhidas, né, essas 5 microalgas especificamente? Como eu falei, a intenção inicial é pesquisar lipídio, né, e biomassa, mas pode ser que surjam outros produtos, né? Então a gente separou 5 microalgas com algumas características e aplicações potenciais. Por exemplo, aqui, ó, a Chlorella vulgaris. Qual é a principal característica dela? Alta taxa de crescimento. Aplicações potenciais: suplementos alimentares e biocombustíveis. A outra aqui, ó, Cnidesmium ecornis, resistente a condições adversas, ou seja, ela é uma microalgas que a gente pode utilizar aqui no nosso ambiente, né, amazônico, que em algumas vezes tem algumas condições bem difíceis de adaptação, tá? Qual é a aplicação potencial dela? Tratamento de águas residuais e biocombustíveis. Ainda tem mais esse detalhe, ó. A microalga também tem essa característica de fazer o tratamento de efluentes, né? Então é mais um motivo para o interesse também de microalga, né? No Brasil nós temos muitos efluentes poluídos, então as microalgas poderiam utilizar na purificação destes rios, lagos, enfim, etc. A Spirogyra sp, filamentosa, rica em polissacarídeos. Qual é a aplicação potencial dessa microalga? Produção de biopolímeros cosméticos, né? Então, utilizado aí na indústria cosméticas. Artogyra platensis.
Qual é a característica? Alta concentração de proteínas. E qual é a aplicação potencial? Alimentos funcionais e pigmentos naturais, aí, indústria de cosméticos e alimentação. E a última escolhida é a anabaena SP, ó, fixadora de nitrogênio, é a característica principal dela. E qual é a principal aplicação, né? É biofertilizantes e a produção do hidrogênio natural. Ainda na fase do cultivo de microalgas, nós temos aqui a etapa, né, de pré-inóculo e aclimatação dessa microalga. Antes do início dos experimentos, ó, as microalgas serão submetidas a um processo de aclimatação conhecido como pré-inóculo. Este procedimento é crucial para garantir que as cepas, né, estejam adaptadas às condições iniciais do cultivo. Então esse é um procedimento padrão, né, de cultivo de microalgas desses dois autores aqui, né, o Cousteau e o Lavenze e Sorgello. Então, basicamente são 4 etapas aqui. A primeira é a preparação do meio de cultivo, tá? A segunda, a fase de inoculação das microalgas. A terceira fase é a fase de aclimatação das microalgas em relação ao clima de cultivo. E a quarta fase já é a fase de monitoramento para acompanhar a produção dessa microalga. A próxima fase já entra aqui uma fase estatística, né, onde nós vamos utilizar aqui a otimização, né, desse cultivo por delineamento central composto rotacional, que é o DCCR, né? O que é o DCCR? O DCCR será a principal ferramenta estatística utilizada para otimizar os parâmetros de cultivo de microalgas. Essa técnica permite a avaliação simultânea de múltiplos fatores, fornecendo uma abordagem robusta para o estudo das interações entre variáveis e a identificação das condições ótimas de cultivo. O cultivo vai ser em triplicata, né, para garantir a reprodutibilidade e precisão dos dados. Então nós vamos utilizar no DCCR alguns fatores que influenciam aí diretamente no cultivo da microalga para a produção, né, dos bioativos que nós estamos atrás. Então nós temos aí basicamente 2 tipos de fatores: os fatores bióticos e os fatores abióticos, né? Os bióticos serão a intensidade da luz, aí está aqui a característica, entre 50 e 300 micromols, né, na fase de fotossíntese e produção de biomassa. A temperatura, que vai variar entre 20 e 35 graus Celsius, né? Isso vai influenciar nas taxas metabólicas da microalga. E a concentração de CO2, que vai variar entre 0,03 e 5% por volume, né? O que influencia o CO2? Influencia no crescimento e na produção de lipídios, sendo essa uma variável crítica, né, para o cultivo, né, das microalgas. E 2 fatores abióticos, né, que serão a densidade inicial do inóculo do cultivo, né? O que isso afeta? Afeta a taxa de crescimento inicial, né, que é fundamental para o cultivo da microalga. E a concentração de nitrogênio, que é essencial para a síntese de proteínas e produção de lipídios, né, que são os nossos objetivos principais do experimento. Ainda na fase de delineamento, né, execução, né, utilização do DCCR, né, o que nós vamos ter aqui? Ó? A preparação, que é a montagem do aparato experimental e calibração dos equipamentos para o início de cultivo, né, da microalga. Aí a segunda fase, a segunda etapa, a inoculação, que é a introdução das microalgas nos meios de cultura preparados conforme o DCCR. A etapa 3, o monitoramento, que é o acompanhamento diário dos parâmetros de cultivo e crescimento celular. A quarta etapa é a coleta desses dados, né? Registro sistemático das variáveis de resposta ao longo do experimento. Essa fase é crucial para a gente criar o nosso banco de dados de cultivo, né? Isso vai ser muito utilizado e muito importante lá na frente
quando a gente for fazer a nossa otimização, né, utilizando a rede neural. E a última fase é a análise, né, processamento dos dados coletados para alimentar os modelos matemáticos. A otimização por DCCR. A análise dos dados obtidos a partir do DCCR é crucial, né, para avaliar os efeitos das variáveis independentes sobre a produção de biomassa e lipídios das microalgas. Será aplicado um modelo de regressão multilinear que incluirá termos lineares quadráticos e de interação entre os fatores. A análise de variância, que é a nova, será utilizada para identificar os termos significativos no modelo de regressão, né? Considerando significativo quando a variável P ela for menor do que 0,05. E o que nós vamos utilizar, né, para fazer o DCCR? Né? Possivelmente 3 softwares. Ou utilizar o Design Expert, ou Estatística, ou o Software R. Né? O Design Expert e o Estatística são softwares pagos, e o Software R é um software gratuito. Né? Então, o que a gente quer aqui nessa fase? É saber como a interação entre os fatores ambientais influenciam diretamente na produção da biomassa ou do lipídio, né? Então, através do DCCR, a gente vai fazer a combinação daqueles 5 fatores, utilizando os diversos parâmetros, né? E avaliar o resultado. E como é que a gente vai avaliar o resultado? Através da variável P, que é gerado pela técnica de análise de variância da nova, né? Toda vez que o P for menor do que 0,05, esse resultado para a gente é importante. E como é que a gente vai analisar a qualidade, né, dessa interação? Utilizando aí o coeficiente R ao quadrado, que é a avaliação da qualidade do ajuste do modelo aos dados experimentais, ou seja, ele vai me dizer quantos por cento que aquela combinação de fatores ela pode gerar o que a gente quer, tá? E também a gente vai utilizar o gráfico de resposta de superfície, que é a visualização da relação entre as variáveis de entradas e a resposta. É o quão importante, né, a integração dessas variáveis, elas podem gerar um resultado satisfatório para a gente. Então, essa é uma fase crucial do DCCR, que é a análise dos dados, né? Análise estatisticamente falando. E para isso nós vamos utilizar, como eu falei, 2 ferramentas estatísticas aí, né? Que é a nova e o coeficiente R. Então, como é que o gráfico de superfície de resposta, né, ele vai nos ajudar nessa análise? Os gráficos de superfície de resposta eles são gerados para visualizar a relação, né, entre 2 variáveis de entrada e a variável de resposta, mantendo os outros fatores constantes. Né? Através dele, vou ter a determinação dos pontos ótimos. Então, vamos supor que durante eu utilizar o DCCR, identificou se eu colocar a luminosidade em 40 micromols e a concentração de CO2 em 3%, existe a possibilidade de aumentar a produção de lipídios. Então esse gráfico aqui, ele vai gerar uma área vermelha mais escura, né, com os pontos em branco. Esses pontos brancos são justamente esses dados que eu estou passando para vocês, né? Qual é o percentual de luminosidade, qual é o percentual de CO2, a possibilidade de ter um resultado satisfatório na produção desse lipídio, né, ou qualquer outro bioativo. Como é que eu vou fazer a validação desse DCCR? Olha, para garantir a precisão e a confiabilidade do modelo de desenvolvimento através do DCCR, será realizado um experimento de validação utilizando as condições ótimas, né, preditas pelo modelo. A gente vai pegar todas aquelas combinações que, segundo a nova, né, tem um P menor do que 0,005 e a nossa avaliação do R ao quadrado, né, seja de 90% para cima. Então, essas informações a gente vai tê-las como, digamos assim, ótimas para o cultivo, né? E a gente vai realizar esse cultivo para verificar se realmente essa predição ela foi correta, né? Se realmente ela vai ter uma produção
a mar de lipídio ou outro bioativo, né? Esse processo ele é crucial para confirmar se as previsões do modelo se traduzem em resultados reais no cultivo de microalgas. Olha só. A validação envolverá a comparação entre os valores previstos pelo modelo e os resultados obtidos experimentalmente, utilizando métricas estatísticas para avaliar a acurácia das previsões. Então, olhando esses dois modelos aí, digamos que o modelo da direita é o atual, né? E o modelo do lado esquerdo é o predito segundo o DCCR, tá? Então, a ideia é justamente essa, é fazer a modelagem matemática, identificar os pontos ótimos de cultivo, utilizando a relação entre os parâmetros e depois pegar essas informações e levar para o cultivo real, para saber se realmente, se aquela informação predita pelo modelo vai se materializar no aumento de produção de lipídio, por exemplo, né? Então essa é a nossa fase da utilização, da otimização, né, do DCCR, utilizando essa ferramenta estatística. A próxima fase vai ser utilizando já as redes neurais, tá? Mas antes de entrar especificamente, né, nessa fase do projeto, né, eu vou falar um pouquinho, né, sobre as redes neurais. Redes neurais artificiais são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem, né, conhecimento através da experiência, ou seja, através do teste, através da interação, através do teste de erros e acertos. Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento. Já o cérebro de um mamífero, por exemplo, pode ter bilhões de neurônios. Quanto mais neurônios tem uma rede neural artificial, pessoal, maior ela vai requerer poder de processamento. Os neurônios, pessoal, eles são formados pelos dendritos, que são um conjunto de terminais de entrada pelo corpo central, e pelos axônios, né, que são longos terminais de saída. Como é que acontece a comunicação, né, entre os neurônios? Os neurônios eles se comunicam através de sinapses. A sinapse é a região onde dois neurônios entram em contato e através da qual os impulsos nervosos são transmitidos entre eles. Então é dessa maneira que os neurônios eles vão se comunicar, através dos sinapses. Aqui eu tenho, né, uma imagem que representa uma estrutura biológica de um neurônio, né? O que nós temos aí nessa célula neurônio? Nós temos a membrana celular, o citoplasma, né, o núcleo celular, o axônio, que são essas ramificações, tá? A soma, né, que é o corpo da célula, e os dendritos. Então, as sinapses ela ocorrem exatamente com a união, né, do axônio e dos dendritos, ou seja, é através dessa maneira que os neurônios eles vão se comunicando uns com os outros, né, gerando informação e conhecimento. Quais são as características gerais, né, de uma rede neural artificial? São modelos adaptativos e treináveis, tá? Para você ter uma rede neural que atenda a sua necessidade, você tem que treinar ela, ou seja, ela tem que aprender sobre o que ela vai trabalhar para ela poder fazer, né, a predição ou prognósticos mais assertivos. Elas podem representar domínios complexos, não lineares, como por exemplo nesse caso fazendo a correlação entre diversos fatores ambientais, né? As técnicas estatísticas elas vão fazendo de um com um, por exemplo, a luminosidade com CO2, CO2 com concentração de nitrogênio. A rede neural não, ela faz essa relação, todos os parâmetros ao mesmo tempo, né? É como se fosse um cérebro humano, devido ao seu alto poder de processamento. São capazes de generalização diante da informação incompleta, robusta, ou seja, se você treinar a sua rede neural de forma incorreta, ela também vai lhe dar
resultados incorretos, né? Uma rede neural é como se fosse um cérebro de uma criança. Se você ensinar a criança errada, logicamente que ela vai aprender de forma errada e vai te dar uma dor de cabeça, né? Até você corrigir esse comportamento demora um tempo. Por isso que o planejamento da rede neural ela é essencial para o sucesso do projeto. São capazes de fazer armazenamentos associativos de informações, processam informações, né, de espaço no tempo, ou seja, ele é capaz de guardar memórias de informações que você vai oferecer para elas, possuem grande paralelismo, né, e que conferem rapidez no processamento, ou seja, devido ao alto poder de processamento do computador, ela tem um alto poder de resposta, né, às vezes bem rápido, inclusive. Então aqui eu tenho mais ou menos uma estrutura de como funciona, né, uma rede neural, né, como é uma modelagem de uma rede neural. Nós temos aqui a camada de entrada, tá? As conexões, essas bolinhas representam os neurônios, tá? Esqueci de falar. Nós temos as conexões, que são pelas linhas, nós temos as camadas intermediárias, que geralmente fazem o processamento das informações, e a camada de saída. A camada de saída é justamente a resposta que a gente está procurando para o nosso problema, né? No nosso caso, como eu vou mostrar um pouquinho mais na frente lá, vai ser a produção, né, de lipídio ou qualquer outro bioativo, né, que a gente consiga otimizar utilizando, né, a inteligência artificial. A rede neural ela utiliza algoritmo de aprendizagem, né? A gente tem que literalmente ensinar a rede neural para que ela possa fazer as predições. Então, o algoritmo de aprendizado ele é um conjunto de regras bem definidas para solucionar um problema de aprendizado. Existem muitos tipos de algoritmo de aprendizado específicos, né, para determinados modelos nas redes neurais. Esses algoritmos diferem entre si, principalmente pelo modo como os pesos são modificados. Pesos é a importância que a gente dá para cada informação, tá? Nós temos aqui basicamente 3 tipos de algoritmo de aprendizado. O aprendizado supervisionado, qual é a característica dele? É quando é utilizado um agente externo, né, que indica para a rede neural a resposta desejada para o padrão de entrada, ou seja, de acordo com aquela entrada, eu espero que me saia uma resposta dessa maneira aqui. Isso a gente fala que é um aprendizado supervisionado, quando a gente tem mais ou menos um padrão que a gente quer atingir. O aprendizado não supervisionado, ou seja, a auto-organização, é quando não existe um agente externo indicando a resposta desejada para os padrões de entrada, ou seja, a rede neural ela vai ter que identificar qual é a melhor resposta de acordo com a entrada, né? E para isso a gente vai ter que fazer diversas interações, fornecer diversos dados para que a rede neural aprenda, né, os padrões, para que ela possa nos dar uma resposta satisfatória. E nós temos o algoritmo por reforço, tá? Que é quando o critério externo avalia a resposta fornecida pela rede, ok? No caso do nosso projeto aqui, né, a utilização das redes neurais artificiais, que são as RNAs, representa um avanço significativo, né, na otimização do cultivo de microalgas. Elas são empregadas para modelar, né, a relação complexa não linear dos fatores de cultivo, né, como são 5 fatores, né, bióticos e abióticos, já mostrei aqui na apresentação. Essa abordagem ela permite uma previsão mais precisa, né, do comportamento das microalgas em diferentes condições, superando as limitações dos modelos estatísticos tradicionais. Como eu já falei, né, a rede neural ela consegue fazer a interação entre todos os fatores de cultivo ao mesmo tempo, diferente da estatística, né, que ela vai fazendo um por um. Nesse projeto, quais são as ferramentas computacionais que nós vamos utilizar para a construção dessa rede neural aí? Basicamente, a linguagem de programação que vai ser utilizada vai ser a linguagem de programação em Python, com algumas bibliotecas específicas, né, como a TensorFlow ou o Keras, que são bibliotecas do Python específico para a programação dessas redes neurais. Como é que vai ser a estrutura, né, dessa rede neural? A rede neural utilizada nesse projeto será uma rede de múltiplas camadas, tá?
projetada para modelar a relação entre os fatores de cultivo e os resultados de produção de biomassa e lipídios. Então, a arquitetura da rede, né, ela consiste em uma camada de entrada que receberá as variáveis de cultivo, uma ou mais camadas ocultas, com um número otimizado de neurônios, e uma camada de saída, com 2 neurônios representando a produção, né, de biomassa e lipídio. Então, como é que vai funcionar? Aqui na camada de entrada, eu vou ter os nossos 5 fatores, né, que nós vamos utilizar, os bióticos e o abiótico, né? Intensidade da luz, temperatura, CO2, densidade inicial, concentração de nitrogênio. Então, eu vou pegar esses 5 fatores e vou fornecer como entrada de dados para a rede neural. Eu vou ter 2 camadas aí, a princípio, né? Pode ser que esse número de camadas ele aumente de acordo com a necessidade da rede neural, ou diminua também, se a rede neural, se a modelagem dela for bem feita e ela tiver uma resposta rápida, a gente pode até diminuir esse número de camadas, mas na verdade isso vai depender da quantidade de dados que a gente vai separar para treinar essa rede neural, né? Essa é uma fase muito importante, a quantidade de dados. Quanto mais dados a gente oferecer para essa rede neural, melhor ela vai aprender, melhor vai ser a acurácia dos resultados, tá? Então nós vamos ter aqui a camada de entrada, as camadas ocultas e as camadas justamente de saída, né? Que vai ser a produção, né, da biomassa ou lipídio. Através da interação desses fatores, vai ser possível fazer a predição, né, de qual desses fatores integrados vai otimizar o processo de produção de biomassa ou de lipídios, né? Geralmente, quando uma rede neural ela é bem projetada, ela chega numa acurácia de 99% de certeza, né? Ou seja, pegar esses resultados e depois validar. Como será o treinamento da rede neural? O treinamento da rede neural será realizado utilizando o algoritmo de retropropagação com método de otimização, né, do Adam. Ou seja, nós vamos pegar os dados já gerados e reintroduzir na rede para tentar otimizar mais ainda os resultados. Esse processo envolve a alimentação da rede, né, com os dados experimentais obtidos do DCCR também, ajustando interativamente os pesos das conexões entre os neurônios para minimizar o erro entre as previsões da rede e os resultados reais. Como é que vai ser a divisão dos dados, né? Dos 100% dos dados que nós vamos ter no DCCR, como é que vai ser a divisão desses dados? O conjunto de dados será dividido em subconjuntos de treinamento. 70% desses dados vão ser para treinamento, tá? 15% para testes e 15% para validação. Então, para vocês terem uma noção, essa fase aqui é extremamente importante para uma rede neural, que é o treinamento da rede neural, para ela realmente aprender como fazer essa predição de otimização. Então, nós temos aqui algumas fases. Preparação dos dados, nós temos que pegar esses dados do DCCR e normatizar esses dados, tá? A gente não pode jogar diretamente na rede neural. Normalização e divisão dos dados em conjuntos de treinamentos, validação e teste. Etapa 2, inicialização da rede, configuração, né, da arquitetura da rede, inicialização dos pesos, enfim. Fazer o treinamento iterativo, que é ajuste de pesos através do algoritmo de retropropagação e otimização de Adam. Depois de fazer a validação cruzada, né, que é a avaliação do desempenho da rede com conjunto de validação, ou seja, a gente vai pegar o resultado e analisar para ver se esse resultado já é satisfatório, ou seja, de 90% para cima, pelo menos 95% eu creio aí para cima, para ser satisfatório, tá? Depois de fazer o teste final. O que é o teste final? Verificação da precisão da rede com conjunto de dados de teste, ou seja, a gente vai pegar os dados, levar para o laboratório e cultivar para ver se realmente aquele resultado ele vai ser real, tá? Quais são os resultados esperados, né, desse projeto? Formação de doutores na região da Amazônia Legal, né, para a continuidade dos estudos acadêmicos com o uso da biodiversidade. Publicação de trabalhos científicos em revistas indexadas, né,
Quads A1, A2, ou fator de impacto, ou CIT-score. Nós temos uma cooperação internacional com centros de pesquisa na Irlanda, né? Tem uma parceria com uma pesquisadora lá, possivelmente tendo a possibilidade de fazer um doutorado de sanduíche também. É possível patente do processo de otimização dessas microalgas, assim como o registro de software que vai ser gerado da rede neural, tá? Nós temos a possibilidade de 3 contribuições com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, que é o ODS 6, que trata de água potável e saneamento, né, visto que a Ecenidermios ecornis tem um potencial para tratamento de água. A contribuição com o ODS 7, que é energia acessível e limpa, né, com a geração de lipídios, com a produção de biocombustível. E o ODS 13, né, que é a ação contra a mudança global do clima, né, já que a microalga ela tem uma grande capacidade de acúmulo de CO2, né, isso aí vai ajudar muito na questão do meio ambiente. Aqui nós temos o nosso cronograma de pesquisa com as etapas, né, que estão entre a revisão bibliográfica, a definição da metodologia, cursar as disciplinas do doutorado, a preparação e manutenção das cepas, realização dos experimentos, né, utilizando DCCR, análise, treinamento e aplicação de rede neural, validação, escritas de artigos, né. Aqui nós temos o orçamento previsto para esse projeto, está girando em torno aí de 21 mil reais, que a gente pretende conseguir com parcerias com outros laboratórios de universidades ou aprovação em projetos de pesquisa. Como essa pesquisa está em andamento, né, nós já temos alguns resultados aqui com 6 meses do doutorado, né. Conseguimos cursar 17 créditos em disciplina do doutorado. Nós fizemos nesses 6 meses a revisão patentométrica, né, do tema da tese, que é a otimização de cultivo de microalgas utilizando ferramentas computacionais como a inteligência artificial, com resultados muito interessantes, né? Nós utilizamos nessa pesquisa diversas bases, né, de patentes, como LENS, Scopus, tá? E outras. E até agora nós conseguimos achar apenas 2 registros de patentes que assim não é diretamente o que nós vamos fazer na otimização do cultivo, mas que utilizam a inteligência artificial para outros fins, né? Como por exemplo identificação de microalgas, né? E afins. Então isso mostra, né, que essa é uma área de estudo que tem muito mercado, muita pesquisa ainda para ser realizada, tá? Nós conseguimos também já a publicação do artigo de revisão da tese, né, em uma revista A4 em biotecnologia. Já começou então a produzir, né, ter produção em relação ao tema, né, da tese de doutorado. Aqui eu tenho algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção, né, do projeto da tese. E eu queria agradecer a atenção de todos, né, dizer que estou disponível para quem quiser fazer contato, fazer parceria. Tá aí o nosso e-mail, vocês podem estar anotando e mandando e-mail para a gente estar respondendo dúvidas ou qualquer questionamento sobre a pesquisa. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.